Olá, que a paz esteja sobre você. Bom, nós estamos aqui para comentar, né, e é mais um dos vídeos, com certeza que você já viu, está vendo sobre a questão atual, uma pandemia que está tomando o mundo, né, e que tem assustado muitas pessoas. Muitos têm brincado com a situação, outros não estão se importando com isso, e outros estão mais tensos, né, estressados com a situação que a gente está vendo nos noticiários o dia inteiro, né, o que está acontecendo em todo mundo. E o que eu gostaria de falar aqui hoje é sobre o que isso tem a ver com a Bíblia, né? Então, muitas pessoas que creem na Bíblia, que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, quando vem alguma situação como essa, né, que atinge o mundo, que atinge muitas pessoas, tendem a associar a situação com profecias bíblicas e principalmente com a volta de Jesus. Então, muitas pessoas, quando vem alguma guerra, um terremoto e, enfim, violências extremas, tsunamis e etc., e um novo líder mundial, por exemplo, um novo líder político, um presidente de algum país, acaba associando isso com as profecias bíblicas sobre o futuro, né? E principalmente com Mateus 24, mas eu gostaria de reforçar a questão que Mateus 24 fala sobre um período específico que a humanidade vai vivenciar, isso é fato, nós que cremos na Bíblia sabemos que isso vai acontecer, mas é importante entender que Mateus 24 está falando de um período específico que o próprio Jesus chama de a grande tribulação, e em Mateus 24, no versículo 15, fala que tem um fato primordial que para acontecer todas aquelas profecias de pragas sobre o mundo ou sobre um determinado território do mundo, precisa acontecer um fato. O templo precisa estar de pé. Uma das profecias de Daniel é a abominação da desolação no lugar santo. E isso só pode acontecer com o templo de pé. O templo dos judeus, o templo que foi reformado por Herodes no início há 2 milênios atrás, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então hoje a gente não tem condições de associar o coronavírus ou qualquer outra situação como a volta de Jesus, a volta de Jesus para reinar sobre a terra. Nós entendemos que isso, os sinais que estão profetizados em Mateus 24, Lucas 21, Apocalipse, Joel e vários outros livros da Bíblia estão associados com um período que ainda está por vir. É claro que o coronavírus, o sarampo, os gafanhotos agora que estão assolando muitas plantações no mundo, e enfim, tudo o que está acontecendo, né, a globalização, a unificação de várias moedas no continente europeu, enfim, tudo está levando o nosso planeta ao cumprimento das profecias, mas ainda não é. Então, é importante a gente entender esse primeiro passo e entender, né, que isso pode contribuir para as profecias lá na frente, sim, mas ainda não é o fim. E uma questão muito importante, né, um segundo ponto muito importante, é a dúvida que as pessoas têm enquanto crentes, enquanto fiéis às Escrituras e crendo que a palavra de Deus é a razão, e há uma dúvida sobre o que nós devemos fazer. Nós devemos enfrentar a situação e provar que nós temos fé, e provar que nós temos um Deus Todo-Poderoso, ou nós devemos fugir e nos esconder? Existem muitas pessoas que fazem associação à questão da proteção com uma intimidação, com a falta de fé, com o medo, mas vamos ver o que a Bíblia diz. A gente vai dar alguns exemplos aqui. Vou pegar minha cola aqui. Por exemplo, né, está sendo divulgado aí na internet, eu achei muito interessante, 3 fatos: Noé, José e José e Maria. Noé, ele foi avisado por Deus que haveria um juízo sobre a terra, sobre toda a humanidade. E Deus orientou Noé a construir uma arca para proteger a si e aqueles que creriam, né? Como não houve pessoas que acreditaram, né, o dilúvio veio sobre a terra e só se salvou Noé e sua família. Nós podemos citar José, né,
como estão citando, Deus avisou que viria uma seca sobre a terra, sobre vários países, e José, pela sabedoria de Deus, o que que ele fez? Não, eu creio, então nada vai acontecer comigo? Não. Ele aconselhou e ele seguiu, né, o propósito de guardar no tempo da fartura para usufruir no tempo da seca. E um outro exemplo, José e Maria, né, que foram avisados, José foi avisado por anjos em sonho, de que Herodes queria matar a criança. Então eles fugiram para o Egito, né, para proteger Jesus Cristo, ninguém mais do que Jesus Cristo. E nós temos outros exemplos na Bíblia, como, por exemplo, Moisés, que quando nasceu também estava sob uma ameaça. O faraó havia mandado matar todos os meninos que nascessem dentre os israelitas. Moisés foi escondido e, por ter sido escondido, foi livre, foi salvo e foi utilizado por Deus no futuro para ser o libertador de Israel. Bom, um outro exemplo que eu gostaria de dar, né, relacionado às Escrituras, que é algo muito interessante, que a gente estava meditando esses dias, antes mesmo de ter esse tipo de notícias, e é uma das coisas que veio forte no meu coração, a lembrança desse episódio, quando o próprio Moisés estava no Egito para libertar o povo de Israel, e o faraó não queria, né, estava resistente em libertar aquele povo e permitiam que eles saíssem para celebrar ao Senhor uma festa no deserto. Moisés foi usado por Deus para trazer juízos sobre o Egito. E é interessante que, num determinado ponto, Israel foi livre de alguns deles, mas Israel passou por alguns desses juízos que vieram sobre os egípcios. Até porque Israel era um povo que também precisava ser orientado e até corrigido por Deus também. Mas essa não é a questão. A questão é que tem uma praga em específico, que é a praga da saraiva, que Deus alertou os egípcios, alertou a todos os moradores do Egito que se protegesse antes que viesse a praga. E aqueles que ouvissem o conselho de Deus seriam libertos. Isso está escrito em Êxodo, no capítulo 12. Né? Êxodo, capítulo 9, do versículo 18 ao 21, que é a praga da saraiva, o anúncio da praga da saraiva, né, que diz assim: eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o seu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. E, né, a história vai dizer o que aconteceu, né, o restante aí dos próximos versículos. Então Deus avisou para os egípcios e para o povo de Israel. Aí a Bíblia vai dizer que vários dos servos de Faraó ouviram a palavra de Deus, se precaveram, colocaram dentro das casas, né, os seus escravos, os seus animais, para se protegerem. Quando caiu a saraiva, as pedras, eles não tiveram perdas, mas aqueles que não ouviram a palavra de Deus sofreram. Isso seja dentre os egípcios, dentre o povo de Deus, né, os israelitas. E não diferente a última praga, a praga da morte dos primogênitos, Deus tinha orientado ao seu povo, ao povo de Israel, e aqueles que quisessem seguir esse mandamento seriam salvos, seriam livres da última praga, que seria a morte dos primogênitos, seja Israel ou dentre os gentios, dentre os egípcios. Deus avisa, Deus orienta, dá o escape, e a possibilidade de se proteger ou não cabe a cada um, seja ele crente ou não crente, porque isso é importante. Deus, o Deus que criou o universo, ele não é Deus de um grupo apenas, ele é o Deus da humanidade, ele ama o mundo, ele amou o mundo, e ele entregou o seu Filho Jesus por todos, e não apenas por uma determinada classe, um grupo de pessoas. Ele ama todos e quer salvar a todos, então ele orienta a todos.
E outra coisa, especificamente sobre a questão das doenças, a Bíblia ela vai também falar muitas coisas sobre isso. Então, a recomendação, por exemplo, é que quem esteja com suspeita de gripe, tosse, enfim, febre, falta de ar, fique, receba a orientação médica e fique isolado. E isso é bíblico também. Tá? A Bíblia vai falar, por exemplo, do leproso, da pessoa que aparecia alguma mancha na pele, ou a pele ficava com algum tipo de buraco, alguma situação anormal. Ele tinha que ser apresentado ao sacerdote, ele tinha que ficar isolado por 7 dias, depois ser avaliado novamente pelo sacerdote. Se aquela situação que apareceu na sua pele tivesse se expandido, tivesse parado, tinha que ser avaliado por mais 7 dias. E se estivesse evoluindo o problema, ele teria que ser totalmente isolado da sociedade, fosse para cidades específicas isolado, onde seria tratado, enfim, até que ele ficasse realmente curado, ele poderia voltar para sua família. Enquanto isso, não, ele teria que aguardar lá. É o que as pessoas chamam de quarentena, isolamento ou qualquer coisa do tipo. Tá? E a Bíblia vai falar também sobre a mulher que acabou de gerar filhos, por ela estar exposta por conta do sangue, então ela tinha um período de purificação, ela precisava também de um determinado repouso, de um determinado tipo de isolamento. Os judeus não poderiam tocar em corpos mortos, então eles tinham que ter esse tipo de separação. Se tivesse tocado em corpo morto, teria que ficar isolado também. E uma série de outros riscos, que a Bíblia vai recomendar. Essa questão dos leprosos está em Levítico, capítulos 13, 14 e 15. É bem extenso. Existem outros capítulos também que falam de leprosos, Números, Deuteronômio, mas esse é um dos principais, que explica essa questão aí vamos dizer, da quarentena, né, e do isolamento total. Então, a Bíblia sim fala de doenças. É interessante que muitas pessoas nesse momento usam versículos como nenhuma praga chegará à tua tenda, o Êxodo, quando Deus fala que aquelas doenças não atingiriam o seu povo e tudo mais. Mas por que Deus deixou registrado Levíticos 13, 14 e 15? Por que Deus registrou vários tipos de situações em que em determinados momentos o povo passaria sim por doenças, passariam por pragas? Então é importante a gente se atentar e refletir sobre essas situações. A gente vai ver na Bíblia vários homens de Deus que passaram por dificuldade, passaram por provações. Então não é uma questão de falta de fé ou porque a gente está em pecado ou qualquer coisa do tipo. Nós somos seres humanos. Enquanto seres humanos, nós vamos passar por aquilo. Nós estamos propensos a passar, na verdade, por aquilo que a humanidade como um todo, que é igual a nós, pode vir a passar. A gente só precisa estar atento a esses conselhos que eu acredito que é do próprio Deus para a gente se cuidar. Então, como está sendo orientado, evitar aglomerações. Hoje, muitos grupos têm a questão das células, né, dos pequenos grupos, dos grupos familiares. Então, priorizar os pequenos grupos do que as grandes aglomerações, né, pelo menos isso. Essa é uma primeira orientação. Aqueles que têm a possibilidade, hoje com o avanço da tecnologia, aplicar estudos bíblicos online, convidar as pessoas a meditar por videoconferência, webinar. Então tem vários outros recursos, tem vários recursos hoje que o próprio YouTube ou outros meios de comunicação pela internet permite a gente ter acesso, a pessoas em longa distância. Então a tecnologia está aí para ser usufruída. Né? E determinadas reuniões, que a gente tem o costume de realizar presenciais, então mais do que nunca são importantes a gente realizar essas reuniões ou grupos de WhatsApp, ou outros tipos de videoconferência, outras também formas na própria tecnologia. Tá? É importante a gente tomar esses cuidados. Se o encontro for imprescindível, se é necessário, você entende que é necessário estar perto de pessoas, então existem as recomendações, que é buscar tentar 1,5 metro de distância de uma pessoa para outra, para evitar
a propagação desse vírus. Então está em dia, né, com banho, ter cuidado com álcool em gel, né, passar antes de ter contato com alguém, ou de ter tocado na maçaneta de porta, ou qualquer outro local onde o vírus pode estar ali, né, durante algumas horas, lavar as mãos adequadamente, sempre antes de fazer as necessidades, depois, e quando acontecer de tocar em alguém, de tocar em algum ambiente que possa estar contaminado, é importante estar com a limpeza em dia. Outro, agora não bíblico, mas um fato interessante na história é que acho que todo mundo já ouviu falar da peste negra que assolou a Europa durante um período e os judeus, inclusive, foram acusados de que eles que tinham propagado aquilo, mas na verdade eles foram muito preservados diante dessa praga que matou centenas de milhares de pessoas, porque eles cumpriram, né, eles têm o costume de cumprir as escrituras. Então eles seguiram lá as orientações de Levítico, como eu citei, a situação do leproso, a orientação de não tocar em um corpo morto, e, enfim, isso preservou muitos judeus, não só na peste negra, mas ao longo da história da humanidade. Então, sim, vale a pena buscar, né, cumprir essas orientações, seja da Bíblia, seja a recomendação médica. E evitar totalmente abraços, aperto de mão, beijos e qualquer coisa do tipo nesse momento. E os que estiverem com suspeita de gripe, as pessoas que estão com tosse, com febre, ou que fizeram viagens recentemente, ou que tiveram contatos com alguém que está com suspeita de coronavírus, ou está em alguma dessas condições, ficar isolado. É muito importante, porque não é uma questão só para você se preservar, mas é muito importante para a gente cuidar dos nossos vovôs, das nossas vovós, das pessoas que sofrem com algum tipo de debilidade, seja asma, bronquite, algum problema no coração, na pressão, diabetes, então, ou pessoas que têm uma imunidade baixa. É importante a gente tomar esses cuidados para preservar as nossas famílias, os nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, os nossos amigos dos nossos grupos sociais como um todo. Tá? Por último, eu gostaria de deixar um provérbios, que eu li também esses dias, achei muito interessante, Provérbios 27:12, que diz: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. E aí, quem somos nós? O avisado ou aqueles que estão distraídos? O avisado vê o mal e esconde-se. Isso não é vergonha, isso não é falta de fé. Isso é cumprir a palavra, cumprir com as recomendações das nossas autoridades constituídas e preservar e amar o nosso próximo. Deus abençoe.